Olá, meninos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos começar hoje uma outra aula muito importante também, e essa aula é bacana porque ela vai ser uma aula mais leve, aula número 45. Ela vai ser uma aula só sobre exercícios de biomoléculas. Quem são as biomoléculas? São os macronutrientes. Então, quando a gente fala sobre biomoléculas, a gente vai estar falando basicamente sobre carboidratos, lipídios, proteínas, e aí você se lembra que na segunda-feira, na segunda-feira pela manhã, a gente acabou as biomoléculas. Então, a gente viu por último os carboidratos. E eu tinha te falado sobre os monossacarídeos, os oligosacarídeos, os polissacarídeos. Hoje nós vamos fazer exercícios exatamente sobre esse assunto que a gente já trabalhou de biomoléculas para você poder recordar e assimilar e ver como que esse assunto pode ser trabalhado, tanto na prova do Enem quanto na prova do PAS. Aqui, mais especificamente, eu encontrei muito mais questões sobre biomoléculas no Enem. Então, a prova do NB, ela não vai te cobrar assim especificamente biomoléculas como o Enem trabalha, não. Basicamente, quando aparece uma molécula de um açúcar, ele vai te perguntar quais funções orgânicas que você tem, esses dois compostos são isômeros, um composto ele é assimétrico, vai te contar a história da inversão da sacarose e tal, mas vai te vai te fazer perguntas assim mais químicas, né, sobre identificação de função, assimetria e tal. Coisa que a gente vai ver aqui agora que você vai tirar de letra. Bom, olha só a primeira questão, que é uma questão do Enem, que fala assim, ó, no processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico, separam uma porção dessa massa em forma de bola e a mergulham no recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado, respectivamente, em 1 e 2 do esquema abaixo. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. Aí um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: a bola de massa torna-se menos densa do que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, um processo que pode ser resumido pela seguinte equação abaixo. É claro que o professor de química fez uma explicação muito superficial, porque se ele fizesse uma explicação mais detalhada, aí os alunos acertariam o que vem na questão a seguir. Mas olha só um detalhe importante na segunda linha. Ele fala que preparou a massa utilizando fermento biológico. O que é o fermento biológico? São micro-organismos que são colocados lá. Eles colocam levedura. A levedura começa a utilizar o amido que tem na farinha, utiliza o amido como fonte de energia. Só que não é o amido. Ela vai começar a degradar o amido. Ela pega aquele amido e começa a hidrolisar o amido. À medida que você vai hidrolisando o amido, você vai quebrando o amido, que é uma molécula bem grandona, você vai quebrando o amido em moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas é que servirão de fonte de energia para a levedura. Então, a levedura ela vai estar lá na massa do bolo, na massa do pão, e aí ela pega o amido, hidrolisa o amido e vai começando a produzir moléculas pequenas, são os oligosacarídeos, principalmente maltose. Quando chega a maltose ela é hidrolisada e gera molécula de glicose. Quando a molécula de glicose, olha a reação embaixo na sua tela aí, ó. Quando a molécula da glicose ela começa a sofrer o processo de fermentação, ela vai fermentando num processo anaeróbico, porque ela está dentro da bola, dentro da água, então um processo sem ar, sem oxigênio. Aí a glicose ela começa a sofrer oxidação, ela se transforma em etanol, gás carbônico e libera energia que a levedura vai utilizar para ela. Então a energia que está ali ó, é a fonte de energia para a levedura. E esse gás carbônico? Esse gás carbônico ele está compactado nessa massa. Como ele está compactado na massa, essa massa não vai deixar o gás carbônico sair. Então a massa vai começar a inchar. Quando a massa começa a inchar, como você tem muita produção de gás e o gás ele tem menor densidade, ele começa a fazer a massa boiar. Então, por que a massa boia? Realmente porque você tem um processo de fermentação do açúcar. Mas essa fermentação gera o gás carbônico que não consegue fugir da massa e aí esse gás carbônico faz a bola subir, né? Bom, em seguida, o Enem te faz 3 afirmativos para você poder julgar. Olha só, item 1. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. A gente não viu lá no enunciado que ele colocou fermento biológico. Se ele usou fermento biológico, ele está usando micro-organismo. Então, se ele está usando micro-organismo, então quer dizer que esse processo depende, sim, da existência de micro-organismos vivos. Então, está errado. 2. Durante a fermentação, ocorre produção de gás carbônico que vai se acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. Sim, aí está certo. Então, a bola subiu por quê? Por causa do gás carbônico está compactado lá dentro. E a massa não deixa o gás carbônico sair. Então, o gás carbônico empurra
a bola para cima para poder subir por causa da grande quantidade de gás que é formada. E se você pegar aquela massa e começar a fazer vários furos nela, se você começar a furar, esse gás carbônico vai começar a sair. Aí a massa murcha. Quando a massa murcha, ela não vai crescer e, consequentemente, seu bolo, seu pão vai ficar feio pra caramba. Terceiro, a fermentação transforma a glicose em álcool. Verdade. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. Está errado, né? Está contraditório. Ele fala para você, ó, como o álcool tem maior densidade, a bola sobe. Se a bola está subindo, é porque ela tem menor densidade. Se ela tem maior densidade, ela vai descer. Outra informação errada que ele te deu, mas que você não vai decorar, é porque o álcool ele tem densidade menor que a da água, tá? O álcool é menos denso que a água. Aí você fala, então por que o álcool não fica boiando na água? Porque o álcool dissolve em água. Então, como os dois se dissolvem, o álcool ele fica disperso na água, formando aquele sistema homogêneo, mistura homogênea, também chamada de solução aquosa. Aí, dentro das afirmativas, apenas, qual é a única que está correta? Olha lá, apenas a 2. Alternativa 2 está correta. Segunda afirmativa. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, ele fala assim, ó, a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão dos lipídios. Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a partir do colesterol, e a sua rota de síntese envolve várias etapas. Partindo do ácido cólico representado na figura, ocorre a formação dos ácidos glicólico e taurocólico. O prefixo glico significa a presença de um resíduo de aminoácido glicina e o prefixo tauro do aminoácido taurina. Então, ele colocou para você a estrutura do ácido cólico. Então, a molécula grandona. Aí, se essa molécula caísse na prova do UNB, ao invés de perguntar quais funções orgânicas você está identificando, aí você bateu o olho ali e fala assim, opa, estou vendo hidroxila presa a carbono saturado, é álcool. Estou vendo a carboxila no final da cadeia, então é ácido carboxílico. Opa, tem carbono assimétrico, que é carbono que está preso a 4 ligantes diferentes. Então esse composto é opticamente ativo. O OMB ia brincar assim com você. Então, a OMB vai falar, se você incidir a luz polarizada sobre uma solução de ácido cólico, provavelmente a luz vai sofrer desvio na sua trajetória. Vai, porque tem carbono assimétrico, vai sim. Bom, aí ele fala, ó, a combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina origina a função amida, formada pela reação entre o grupo amina desses aminoácidos e o grupo, toma aqui é facinho de você matar esse tipo de questão, que cai muito na prova do Enem, muito na prova do UNB. Olha só, ele fala que tem a reação entre ácido cólico e a glicina, e está tendo formação de amida. Você está formando amida, como é que a amida ela é formada? Vou fazer um resumo que eu prometi para você nas aulas passadas. Eu disse que eu ia fazer um resumo importante para caramba, olha só. Toda vez que você fizer reação entre dois álcoois, então álcool mais álcool vai dar éter e água. Então, éter é formado quando você tem combinações de hidroxilas. Poderia ser reação entre dois fenóis também, tá? Podia ser fenol com fenol, álcool com fenol, gera éter. Éter é formado a partir da combinação de substâncias que apresentam hidroxila, mas não pode ter carbonila perto da hidroxila, é só hidroxila. Então, pode ser álcool com fenol, fenol com fenol, gera éter e água. Se você colocar ácido carboxílico para reagir com álcool, aí você já forma éster e água. Olha a diferença, ó, do éter para o éster. Éter veio da combinação de duas moléculas de álcool. Éster veio da combinação entre um álcool e um ácido carboxílico. E se eu colocar um ácido carboxílico para reagir com amina, vai dar amida da reação. Ó, a questão fala que produziu amida. Então, só pode ter sido a reação entre quem? Entre ácido carboxílico e amina. E embaixo você tem lá, ó, éster e álcool. Bom, éster e álcool produz o quê? Outro éster e outro álcool. Essa reação que você está vendo aqui embaixo é chamada reação de transesterificação. Então, na prova da UNB, na prova do PAS 3, se a UNB abordar a transesterificação, qual é a importância da transesterificação? É a produção de biodiesel. O que é o biodiesel? É um combustível renovável, ele é obtido a partir de óleo ou gordura animal e vegetal. Então, o éster, que é produzido a partir de reações de transesterificação de gorduras saturadas, insaturadas, de óleos, você vai chamar de biodiesel. Então, essa última reação é a reação de transesterificação. Outra parte importante, Tomó, as três primeiras reações, elas levaram à formação de água. Então, essas três primeiras reações, você pode chamar de reação de desidratação intermolecular. Então, as três reações são reações de desidratação intermolecular. A segunda, comumente, também é chamada de reação de esterificação, que produziu éster. Quando você tiver água reagindo com éter, água reagindo com éster, água reagindo com amida, ou seja, a volta, você vai chamar de hidrólise. Éter, éster e amida podem ser hidrolisados.
Por que eles podem sofrer hidrólise? Porque eles foram produzidos a partir da combinação de duas moléculas pequenas, iguais ou diferentes, que resultaram na formação deles e liberação de água. Logo, eles podem sofrer o processo de hidrólise. Tá? Aí, o que a questão está dizendo para você? Ó? Ele produziu amida. Se ele produziu amida, olha no seu slide lá. Ó. A amida ela é produzida pela reação entre ácido carboxílico e amina. Aí o enunciado fala, a combinação entre o ácido cólico e a glicina, que é o aminoácido, gerou a função amida, formada pela reação entre o grupo amina, do aminoácido, com quem? Bom, se eu sei que a amida ela é formada pela reação entre amina e ácido carboxílico, e ele já falou para mim que essa amina veio de aminoácido, então quer dizer que, obrigatoriamente, eu tive que usar a carboxila do ácido carboxílico. Qual o único ácido carboxílico que ele colocou para a gente aí? O ácido cólico. A resposta só pode ser letra A, carboxila do ácido cólico, porque se é amida, é a reação entre amina e ácido carboxílico. Então, lá, formado pela reação entre o grupo amina e quem? E ácido carboxílico, letra A. Terceira questão também é baseada naquele esqueminha que eu coloquei para você ali atrás. Você vai guardar aquele roteiro, porque essa aula está salva para você, né? Depois você vai ficar assistindo várias vezes. A descoberta dos organismos extremófilos foi uma surpresa para os pesquisadores. Alguns desses organismos, chamados de acidófilos, são capazes de sobreviver em ambientes extremamente ácidos. Legal, só curiosidade, até aí não tem nada demais, só falou da existência de organismos extremófilos, que são os organismos que conseguem viver em ambientes que são muito ácidos. Tá bom? Agora vem a parte importante, ó. Uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas celulares compostas de lipídios feitos de éteres, ao invés de ésteres de glicerol, que é comum nos outros seres vivos, que são os mesófilos. Aí depois o que preserva a membrana celular desses organismos, mesmo em condições extremas de acidez. Pronto, matou a questão. O que ele falou para mim? Que os extremófilos na membrana celular não tem éster, tem éter. Aí, se tem éter, mas não tem éster, então quer dizer que o éster é mais frágil, o éster é mais fácil destruído. Aí ele fala, a degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos, ou seja, a degradação de membranas celulares de organismos que apresentam ésteres. Em meio ácido é classificada como é que é o nome daquela reação, turma, que faz a substância ser degradada? Olha só aqui, ó. Como é que é o nome daquela reação que faz o éster ser degradado para poder formar ácido carboxílico e álcool? Bom, o éster vai reagir com água. Se o éster vai reagir com água, então quer dizer que essa reação aqui é chamada de hidrólise. Então, o que é que destrói o éster? O que degrada éster? A reação de hidrólise. Que aí, quando o éster sofre hidrólise, aí o éster ele sofre decomposição. Essa decomposição vai gerar o quê? Vai gerar ácido carboxílico e vai gerar o álcool. Aí decompõe a membrana. Ou seja, se o ambiente for um ambiente extremófilo, né, um ambiente extremo, na verdade extremo, aí você vai ter excesso de acidez. Essa acidez com um pouquinho de água pode fazer o lipídio sofrer decomposição se ele tiver éster. Aí o micro-organismo morreria. Por isso que os micro-organismos mesófilos não conseguem sobreviver. Quarta questão, também do Enem, né, assim como a terceira, a segunda, a primeira. A qualidade dos óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura, são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. O que ele está dizendo para a gente, aqui? Para você medir a qualidade de um óleo, é só você colocar para poder reagir com iodo. Coloca esse óleo para reagir com iodo. O índice de iodo é que determina a qualidade do óleo. Por quê? Porque o iodo, uma solução de iodo, ela é roxa, ela é meio violeta, assim, aquele azul escuro e tal, meio violeta. Então, isso é o iodo. Quando você colocar iodo para poder reagir com óleo, o iodo, ele submete à reação de adição. O iodo vai ser adicionado no composto. Quando o iodo ele é adicionado, a molécula de iodo quebra e cada iodo vai para um carbono que estava na dupla. Aí a molécula de I2, que tinha aquela cor violeta, aquela cor meio roxa, vai sumir. Se a coloração some, é porque o iodo foi consumido. Por que o iodo foi consumido? Porque o seu óleo é muito insaturado. Então, quanto mais insaturada a cadeia for, mais iodo vai consumir. Se esse iodo vai sendo consumido, a cor vai desaparecendo. Então, quanto mais rápido desaparecer, mais insaturada é a cadeia. E ele fala para a gente, quanto mais insaturada for a cadeia, melhor é a qualidade do óleo. Bom, então ele está perguntando, ó, você tem 5 ácidos aqui possivelmente encontrados em óleos de cozinha. Ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico e ácido linolênico, esses 5.
Bom, aí depois vem a pergunta dele, ó. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são quais ácidos? Quais ácidos poderiam apresentar melhor qualidade para os óleos de cozinha? Vamos voltar? Qual desses ácidos aí seria aqueles ácidos que gerariam um óleo de melhor qualidade? Pelo que fala o enunciado, teria que ser o óleo com maior quantidade de cadeias insaturadas. Me ajuda aqui. Ácido palmítico não tem insaturação. Ácido esteárico também não tem insaturação. Então, esses dois aqui de cara eu já vou descartar que eles fazem o óleo ser péssimo, né? Ácido oleico tem uma dupla ligação. Ácido linoleico tem duas duplas ligações. Ácido linolênico tem três duplas ligações. Então, o ácido linoleico e o ácido linolênico, dentre esses cinco, são os dois mais insaturados. Então, ele está colocando os pares no slide. Ó. Esteárico e oleico? Não. Linolênico e linoleico? Sim. Essa dupla sertaneja aqui. Ó. Linolênico e linoleico, que aparece na prova do Enem. Linolênico e linoleico. Essa é a dupla sertaneja que vai fazer uma festa para você lá, uma festa de sertanejo ostentação. A questão 4, linolênico e linoleico. Agora, a questão 5, que também é do Enem. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, que são estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, a estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios apresentarem uma natureza. Que natureza que é essa, turma? Olha só que bacana. A estrutura que você está vendo aqui, ó, circular, isso aqui é o fosfolipídio. A representação que você tem dos fosfolipídios, cada fosfolipídio, ele tem essa cabeça redonda e tem essas perninhas aqui, ó. Como ele fala meio aquoso aqui no meio e aqui de fora meio aquoso, repara que a ponta da cadeia, ó, a parte circular, que está interagindo com o meio aquoso, tanto aqui de fora quanto lá dentro. Então, toda vez que você pegar um lipossomo, um fosfolipídio, né? O fosfolipídio, ele é formado por essa cabeça que você está vendo aqui, ó, essa ponta que é polar e essas pernas que formam a cadeia apolar. Então, o que acontece quando você forma o lipossomo? O lipossomo é porque ele tem a reorganização dos fosfolipídios. O fosfolipídio tem que ter o grupo fosfato, que tem uma carga, e tem a parte lipídica. Então, todo fosfolipídio ele tem caráter anfótero. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar interage com água. A parte apolar interagiria com a gordura. Então, como ela tem porções polares e apolares, aí esse composto é classificado como anfótero, anfipático ou anfifílico. Anfifílico é todo composto que tem dupla afinidade, tanto afinidade pela água quanto afinidade pela gordura. Então, essa ponta que você vê circular aqui, essa cabeça circular que está vendo, ó, interagiu com a água, tanto aqui de fora quanto lá dentro. Então, a parte circular é a parte polar. E a parte intermediária é a parte da cadeia apolar. Então, ele tem caráter anfifílico, tem dupla característica, tem estrutura polar e apolar. Então, ele pergunta para a gente, ó, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem a natureza, o quê? A natureza anfótera, anfifílica ou anfipática. Letra A, polar? Não. Letra B, apolar? Não, porque eles são polares e apolares simultaneamente. Aí depois, tanto que ele fala na letra A, polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. Não, você viu que interage com água, mas tem a parte apolar também. A letra C, anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases. Quem comporta como ácido e base tem característica anfiprótica. Aí quem é ácido e base não vai se comportar como aquele lipossomo é formado. O lipossomo é formado porque tem estruturas polares e apolares, não ácido e base. Letra D, insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações de sua estrutura. A dupla ligação não caracteriza, não confere a um composto especificamente, a presença da dupla não quer dizer que o composto vai ser um composto polar ou apolar. Agora a letra E, olha a letra E que diz a letra E. Anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica, afinidade pela água, e outra hidrofóbica, a aversão à água. A hidrofílica tem afinidade pela água, a hidrofóbica tem aversão à água. Então, seria a letra E. Questão 6. Para serem absorvidas pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. A emulsificação, uma emulsão,
é a combinação que você tem da substância apolar com uma outra substância que tem caráter anfifílico, que tem caráter anfótero. No nosso organismo, o lipídio que está lá no intestino, ele é envolvido pelos sais biliares. Aí os sais biliares, eles têm caráter anfótero, eles têm comportamento de substâncias polares e apolares simultaneamente, porque ele tem que ser emulsificado. O lipídio vai ser emulsificado, vai formar uma micela. Por quê? Porque esses sais biliares vão envolver o lipídio, a gordura, para em seguida ser envolvido novamente por substâncias que são polares, como as enzimas, como a água, para poder começar o processo de degradação, digestão, hidrólise da gordura. Então, esses ácidos biliares, os sais biliares, eles se comportam da mesma maneira que as outras substâncias que são anfóteras e anfifílicas, como sabão, como detergente, tá? Então, ele fala assim, ó, esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar o lipídio? Não, quem vai hidrolisar o lipídio é a ação da água junto com alguma enzima. O que ele vai fazer é só a emulsificação. A emulsificação é o envolvimento que você tem da gordura. Vai agir como detergente? Exatamente, vai agir como detergente, porque tem caráter anfifílico. Então, sais biliares, detergente, lecitina de soja, que o pessoal comenta, sabão, shampoo, todos eles têm caráter anfifílico. Tem porções polares e tem porções apolares. Bom, questão 7. Vou falar em detergente, olha lá. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, entre eles a existência, a degradação biológica, por causa de diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Então, as ramificações da cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Então, o que quer dizer isso? Todo detergente que você pegar tem que ter uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar, pelo que nós lemos, tem que ser uma parte linear e tem que ser uma parte grandona. Tem que ser uma cadeia grande para poder envolver a parte lipídica, né, para ser a parte hidrofóbica ou lipofílica. Tem que ser uma cadeia grandona e essa cadeia tem que ser linear. Ela tem que ter uma superfície de contato muito grande para facilitar o envolvimento com várias enzimas, com vários micro-organismos, poder ser degradada a cadeia. Se por acaso a parte aberta da cadeia for uma parte ramificada, quando você pega a cadeia e diminui o tamanho da cadeia, porque você botou muita ramificação, quanto mais ramificada a cadeia for, aí, consequentemente, mais dificuldade o ambiente vai ter para poder destruir. Então, quando a cadeia aberta for linear e longa, ela é biodegradável. Se ela for pequena e toda ramificada, dificulta a degradação. Olha o que ele fala para a gente. Qual é a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Qual vai ser o tensoativo que é persistente, ou seja, que vai ser mais difícil de degradado? Primeiro, o tensoativo, obrigatoriamente, vai ter que ser uma estrutura anfiprótica. Aí, aquela estrutura anfiprótica é aquela estrutura que tem caráter polar e caráter apolar. Então, nós vamos olhar ali, ó. Qual é a parte polar e qual é a parte apolar? Repara aqui na letra A. A letra A, ele colocou para você um composto que tem o oxigênio e uma hidroxila aqui. Essa parte da cadeia não é sabão, não é detergente, porque tem só a hidroxila. Aí, para você ter um tensoativo, para você poder ter um sabão, você tem que ter uma estrutura de sal. Aí, repara que aqui, ó, você tem na letra B SO3 e Na. Tem um ânion e tem um cátion. Esse ânion e esse cátion que você está vendo aqui, ó, isso aqui caracteriza a porção polar. Então, essa parte que vai interagir com água. Agora, olha a parte aberta da cadeia, turma. Ó. A parte aberta da cadeia é cheia de carbono terciário. Esse carbono terciário, esse carbono terciário, esse carbono terciário, esse carbono terciário, carbono terciário. Então, isso aqui, ó, é um sal. Aí, como ele é um sal orgânico e tem cadeia ramificada, é um detergente não biodegradável, ou seja, ele vai ser persistente, vai demorar mais no ambiente. A letra C, ele coloca para você, ó, uma cadeia e a parte aberta da cadeia é longa, ou seja, esse composto aqui que você está vendo é um composto que tem cadeia linear. Esse composto aqui vai ser um composto que não vai ser persistente no ambiente. A letra D é um sal, mas esse sal aqui, ó, ele colocou um cátion na ponta,
mas a cadeia é uma cadeia linear, então ele não vai ser persistente. E a letra E? A letra E não está caracterizando aqui, ó. Ele colocou essa ponta da cadeia, você tem uma parte iônica, mas você tem apenas 4 carbonos terciários. Aqui eu tenho muito mais carbonos terciários. Consequentemente, a resposta certa é letra B de bolo. Tranquilo? Bom, então nós vamos ficando por aqui. Fizemos algumas questões sobre biomoléculas. Essas questões sobre biomoléculas, todas tiradas do Enem. Deu para você ter uma ideia de como que isso aí poderia ser cobrado na prova do Enem para você. E espero que você tenha curtido e a gente vai se ver de novo lá no Colégio Militar. Tranquilo? Abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.